Olá a todos! Hoje vamos falar do Assembler, que é um programa que converte os programas escritos em linguagem Assembly para linguagens de máquina. Antes de começar, vamos falar de um computador que teve um papel importante na história, que foi o EDSAC. O EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, foi desenvolvido na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Começou a funcionar em 1949. Ele continha umas 3.000 válvulas. E os programas eram carregados com fita de papel e os resultados eram impressos num teletipo. O EDSAC é acreditado como um dos primeiros computadores a utilizar um assembler, em que ele permitia programar simbolicamente em vez de usar somente códigos de máquina. Já Grace Hopper foi uma das primeiras pessoas a programar os computadores, em especial Mark I, Mark II, Mark III, Univac I, Univac II, o que tornou ela uma das grandes pioneiras da computação, e seus trabalhos influenciaram gerações. Ela desenvolveu compiladores como o AO, o BO, que levaram ao desenvolvimento do COBOL, que foi usado durante muito tempo em diversos sistemas computacionais, por exemplo, na área de bancos, entre outras. Também um fato curioso é que o primeiro bug de computador se atribuiu a ela. No caso, ela encontrou uma mariposa presa num relé do Mark II que interrompeu uma execução de um dos programas dela. Linguagens assembly são a representação simbólica dos comandos binários do computador, ou seja, linguagem de máquina, facilitando assim o desenvolvimento dos programas. Essa é uma linguagem que chamamos de baixo nível, ou seja, ela não é tão sofisticada como uma linguagem C, onde as instruções são mais poderosas, mas ao mesmo tempo não tem um mapeamento direto com hardware. Ou seja, nas instruções em assembly, elas são normalmente convertidas diretamente para uma instrução em linguagem de máquina. Podemos dizer que é um mapeamento 1 para 1. Assim, cada instrução assembly vira uma instrução de máquina. As CPUs têm suas linguagens de máquina descritas por sequências de bits, ou seja, de zeros e uns. E o assembly é um formalismo que permite a criação de programas em uma linguagem mais humanamente tratável. Porém, os computadores não conseguem executar diretamente esse tipo de instrução. Então, uma série de tratamentos e conversões são necessárias para que o programa assembly se torne um executável. E é justamente isso que o assembler faz. Ele traduz essa linguagem de mnemônicos para códigos binários da arquitetura em questão, ou seja, os zeros e uns que os computadores conseguem executar diretamente. Assemblers, que também podem ser chamados de montadores em português, estão disponíveis desde a década de 50, então. Eles existem para os vários conjuntos de sintaxe de uma determinada CPU e um conjunto de instruções da arquitetura. A sintaxe Intel, ela tem grande popularidade, porém ela pode ser confusa, principalmente para os iniciantes. Já a sintaxe AT&T possui uma notação mais pesada, os textos são mais longos, ou seja, um código vai ter muitos detalhezinhos e símbolos adicionais. Porém, na verdade, isso torna sua leitura mais clara depois que você compreender essa sintaxe. Em sistemas Linux, por exemplo, a notação AT&T é mais frequente. Porém, para os códigos mais gerais, a notação em Intel, de fato, é mais facilmente encontrada. Bem, os assemblers presentes nos sistemas operacionais são normalmente o NASM, que é utilizado aí para a arquitetura Intel, e o GAS, que é para a sintaxe AT&T, mas podem haver variações. O assembler faz análise sintática, ou seja, o parsing dos arquivos, identificando a sequência de caracteres e depois, numa fase à frente, gera o código binário para determinada arquitetura. Fazer esse parsing significa detectar cada símbolo para uma determinada estrutura sintática de uma expressão, que é escrita de acordo com as regras de uma gramática. Para analisar essa expressão, você tem que dividi-la no que chamam de tokens. Então, por exemplo, tem um código aqui, esse é um código em uma linguagem assembly, e à direita a gente pode ver os tokens sendo separados. Então, tem o primeiro token aqui, Lea W, o segundo, cifrão I, terceiro, porcento A, ou seja, estamos isolando eles para conseguir fazer a interpretação.
Instruções em linguagem assembly normalmente consistem de um mnemônico de instrução, ou seja, a instrução principal, como os apresentados aqui em vermelho, seguindo por uma lista de dados, os argumentos ou parâmetros, chame como preferir. Esses são traduzidos de texto para instruções de linguagem de máquina, que podem ser carregadas na memória do computador. Normalmente, o assembler olha primeiro que instruções estamos lidando, para saber como fazer a conversão para a linguagem de máquina. Perceba algo curioso aqui, que o processo reverso também pode acontecer. É o que chamamos de disassembler, que consiste em converter uma linguagem de máquina para o mnemônico assemble. Como é um mapeamento 1 para 1, isso de fato é possível. Óbvio que a interpretação pode ficar muito difícil, porque vamos perder os símbolos aqui, como por exemplo esse, mas tecnicamente é possível. Bem, vimos que uma das dificuldades de se programar em Assembly está relacionada então ao gerenciamento de memória, ou seja, como saber o endereço de memória que devemos armazenar um valor, ou para qual endereço realizar um salto, seja um jump, um branching. Então, para isso, usamos as referências simbólicas dos programas, né? Colocamos essas variáveis que representam posições de memória no computador. Essas variáveis são como em linguagem de alto nível, ou seja, um símbolo que é posteriormente convertido em um número pelo assembler. E temos aqui alguns tipos. Temos as variáveis de valores, onde podemos, por exemplo, guardar um determinado dado na memória, então apontamos o endereço de memória. Já para os saltos, como a tradução do assembly é direta, ou seja, as instruções em assembly se mapeiam, como falamos já, 1 para 1, ou seja, uma função objetora, a tabela de símbolos pode ser usada para localizar onde estão os marcadores, né? Que nem, por exemplo, aqui tem esse marcador loop. Então, nós podemos identificar em que posição ele está e automaticamente o assembly troca o valor do endereço para o símbolo específico no código assembly. Aqui está um exemplo para mostrar como é que é o funcionamento dos símbolos nas memórias. Perceba que nós usamos os símbolos tanto para endereços, para colocar dados, quanto para as memórias de instruções, para realizar os saltos. Então, aqui à esquerda, nós temos o comando leaw cifrão 9, %A, ou seja, estamos colocando o valor 9 no registrador A e realizaremos um jump, que levaria para essa posição 9 aqui embaixo. Óbvio, aqui eu consigo ver claramente os endereços, mas quando os programas eles são alterados, crescem, ou ficam mais curtos, a posição 9 muda, que torna difícil gerenciar essa posição. Já à direita, nós temos um caso diferente. Nós queremos botar o valor 10 no endereço de memória 8. Então, armazenamos aqui novamente com 8 o registrador A e pedimos para mover o valor que está no registrador D por endereço apontado por A, que é o 8. Então, nós ficamos com o valor 10 aqui. Bem, da mesma forma, podemos perder esse controle. O que nós fazemos então? Para isso, vamos usar os símbolos. Então, em vez de escrever o endereço aqui de jump 9, escrevemos aqui W e marcamos aqui essa posição 9 com um label que a gente diz W. Ou seja, eu deixei no código marcado o W aqui e escrevo o W também aqui na minha instrução. E o assembler faz a conversão desses números automaticamente para mim. Da mesma forma na memória de dados. Eu criei aqui essa variável aqui xy. Essa variável xy se refere à posição de memória 8, mas eu não preciso ficar gravando a posição de memória 8 e o assembler novamente ele faz essa conversão para mim de forma automática. Então aqui tem um exemplo, como se a gente estivesse programando em alto nível. Por exemplo, para armazenar os símbolos para variáveis de valores de dados. Eu tenho aqui int 10 igual 10. O que é esse 10? É um nome que está aqui, estou dizendo que ela é do tipo int, no caso o Java, saber de que tipo de dado se trata, e eu coloquei o valor 10. Eu coloquei o valor 10 aonde? Numa posição de memória que é apontada, referenciada
por esta variável 10. Então, quando o Java está executando, ele já separa um pedaço da memória e eu vou falar, esse é o 10 vai ficar aqui. E eu, no caso, botei o valor 10 lá. Mesma coisa para esse xará aqui. Eu estou colocando a letra A dentro de uma posição de memória, que eu também chamei de A, e o Java gerencia isso para mim. Já para instruções de salto, não é muito comum ver, mas existia e ainda existe o famoso goto, ou seja, salte para uma posição de memória. Antigamente era bem comum ver programas em BASIC, hoje basicamente sumiram. Existem variações do BASIC, mas esse BASIC clássico ele não é muito mais visto por aí. Por quê? Porque as instruções de goto são perigosas, elas quebram a sequência. Mas tecnicamente é isso que eu estou fazendo nessa linguagem que vamos chamar de alto nível. Eu imprimo alguma coisa e falo go to 10. Então o meu programa ele salta para essa linha que eu chamei de 10 e assim o programa vai executando. É uma forma de programar que se usou por muito tempo, mas hoje as linguagens de alto nível não usam mais esse recurso. Bem, existem dois tipos de assembler também. O assembler ele pode ser de um passo, ou seja, ele percorre o código-fonte em assembly uma vez. Qualquer símbolo usado antes de ser definido vai exigir então que o assembler volte e substitua o símbolo com o espaço de memória aí que ele reservou. Ou seja, assemblers de um passo são um pouco complicados de se implementar. Então, vamos ver aqui o assembler de múltiplos passos, que normalmente são 2 passos, na verdade. Num primeiro passo, o assembler ele vai buscando os símbolos, principalmente dos labels, então ele vai vendo os labels e vai armazenando numa tabela de símbolos. Numa segunda passagem, ele já tem esses símbolos de antemão, então ele já sabe fazer a conversão. Então, se eu tiver um jump para uma posição loop aqui no caso, eu já sei onde que está o loop, então eu consigo fazer a troca direto do valor. Como vimos, podemos criar algumas tabelas para auxiliar no desenvolvimento do nosso assembler. Para a implementação de um assembler, podemos criar pelo menos essas duas principais tabelas. Uma, vamos chamar de Operation Code Table, OpTab, OpTable. Nessa tabela, nós temos aí um mapeamento dos mnemônicos em assembly para o código em linguagem de máquina. Ou seja, eu vejo qual que é a minha instrução em assembly e já sei qual que é os bits e bytes que eu tenho aí que acionar para fazer a instrução acontecer. Essa tabela em geral é estática, ou seja, não tem arquiteturas que mudam muito o número de instruções durante a execução, ou seja, as instruções são basicamente as mesmas. E ela é rápida, essa é a vantagem. Eu peço um certo código mnemônico, eu já tenho qualquer instrução, né? Baseado numa tabela hash. Já para os símbolos, nós vamos ter aí o symbol table, symtab, symtable. Nessa tabela eu vou armazenando os símbolos, os nomes das variáveis, os labels dos saltos, e eu vou armazenando com os respectivos endereços de memória. Ela tem que ser eficiente para inserir e recuperar dados, e ela é uma tabela dinâmica, ou seja, símbolos vão aparecendo e sumindo, embora tenha normalmente os iniciais, os já pré-definidos. Bem, você pode estar se perguntando para que eu preciso aprender Assembly e, consequentemente, os assemblers. Bem, aqui eu vou mostrar um exemplo que eu tive na minha vida que eu precisei chamar uma instrução especial do processador para realizar uma operação, no caso era uma operação atômica. Então, o que eu criei? Eu criei um código que, se você ver bem, ele parece código C, e de fato é, ou seja, eu coloquei uma instrução assembly, eu vejo aqui pela esse asma aqui, dentro de um código todo em C. Ou seja, eu chamei uma instrução específica de hardware num código meu em C. E isso me criou um algoritmo que eu tive ganhos relativamente bons em performance da minha aplicação. Eu consegui evitar problemas de concorrência e a minha aplicação ficou mais rápida. Esse é um exemplo, mas existem vários outros, especialmente se você for para a área de tecnologias embarcadas. Bem, resumindo, o que o Assembler faz então? Ele traduz códigos de mnemônicos para a linguagem de máquina de uma arquitetura específica, de uma forma sistemática, e gerencia possíveis símbolos que aparecem durante a execução para os endereços de memória. Lembrando que existem diferentes linguagens de máquinas para arquiteturas de computadores diferentes.
Em resumo, o que que o assembler está fazendo então? Ele vai ler um arquivo e ele repete esse algoritmozinho que está aí. Ele lê a próxima instrução assembly, ele vê qual que é a instrução assembly, ele tenta separar nos seus campos, né, gerando os tokens, então eu sei qual que é a instrução e como ela é composta. Eu busco códigos binários para cada campo da instrução, então eu tento entender como que é a instrução e gero um código binário separado, e depois eu junto esse código binário numa instrução que de fato a máquina consegue realizar e gravo essa instrução uma a uma num arquivo executável. Ao final desse processo, eu vou ter lá um programa executável que eu posso colocar para minha máquina executar diretamente. Último comentário, boas práticas de programação. O que que eu sugiro para quem quer desenvolver um assembly ou criar um assembler? Primeiro, os códigos idealmente são curtos. Tente deixar o seu código o mais curto possível. Códigos muito longos começam a se tornar confusos. Obviamente, às vezes não tem escapatória, mas tente pensar em códigos curtos, mas ao mesmo tempo legíveis. Tente também pensar em códigos eficientes. Óbvio, no primeiro momento a gente tenta fazer a coisa funcionar, mas depois que ela está funcionando, será que você não consegue deixar ela um pouquinho mais eficiente? Você pode ter ganhos de performance que podem de fato impactar aí a sua aplicação e os seus usuários vão ficar mais felizes com você. E, obviamente, você vai gastar menos tempo, inclusive até para testar. Soluções elegantes também são boas. Tem que pensar de forma criativa como resolver um algoritmo. Muitas vezes a primeira ideia que você tem não é elegante, mas com um pouquinho de trabalho você consegue melhorar e deixar o teu código de forma mais legível, mais curta, mais eficiente. E, finalmente, autodescritivo. Cuidado com o nome de variáveis. Use nome de variáveis, por exemplo, que façam sentido e que você consiga depois entender o que está acontecendo. E assim termina essa aula. Espero que todos tenham gostado.